Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Hanan Camilo e hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre os novos livros, os livros que chegaram aqui para minha estante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, os livros que a gente vai falar hoje, se você já conhece eles ou não, ou se você tem interesse de ler cada livro desse que eu vou mostrar hoje aqui. Segue também o Instagram, assim você sempre vai ver as novidades, o que está acontecendo, quando sair um vídeo novo, algo do tipo, eu estou sempre postando por lá. E hoje eu vou falar de 8 livros que chegaram aqui. Eu fiz um book haul no começo do ano e eu não tenho costume de ficar comprando tantos livros e nem ganho tantos livros assim. Então eu não vou ficar fazendo um book haul mensal, né, de todo mês, os livros que chegaram naquele mês. Então eu vou juntando alguns livros conforme eu for comprando ou eu for ganhando. E aí eu vou fazer um book haul sempre para mostrar quando eu achar que tem uma quantidade interessante ou títulos interessantes para mostrar para vocês. E hoje eu vou mostrar 8 livros que chegaram novos aqui. Dentre eles eu comprei alguns, ganhei outros. Então eu vou mostrar esses 8 livros para vocês, para a gente compartilhar. São 8 livros que eu estou com muita vontade de lê-los. Então, vamos para eles. Vou mostrar cada um para vocês a partir de agora. E o primeiro livro é de um pastor que eu já falei sobre ele aqui, que é o Luciano Subirá. Luciano Subirá. Esse aqui é o Impacto da Santidade, tá? É um livro que a gente está lendo em conjunto na igreja. É uma leitura que a igreja está fazendo no momento. A gente está falando muito sobre santidade, então foi um livro escolhido pela igreja para a gente poder ler em conjunto. E acredito que vocês vão escutar muito do Luciano Subirá aqui, tá? Eu fiz a primeira resenha do canal, é também de um livro do Luciano Subirá, Até Que Nada Mais Importe. Eu vou deixar aqui na descrição ou no final do vídeo para vocês poderem ver também como é que foi essa resenha assim que acabar esse vídeo, tá bom? E provavelmente o próximo livro que eu vou fazer uma resenha também é do Luciano Subirá, vai ser esse aqui. Uma pessoa muito importante veio até mim e me pediu com todo carinho para fazer a resenha desse livro. Are you gonna miss your mom? No. No? Já que a gente está lendo em conjunto na igreja, tá? Então, provavelmente a próxima resenha vai ser também do Luciano Subirá, o Impacto da Santidade. E ele vem falando aqui, Deus nos chamou à santidade. Mas o que exatamente é santidade? Quais são as suas etapas? Como se dá a santificação? Qual é a participação divina e qual é a humana na santificação? Como ela alcança cada aspecto do nosso ser? Então, tem algumas perguntas aqui. Eu já comecei a ler esse livro. Estou achando ele bem interessante. Assim como eu achei Até Que Nada Mais Importe, que foi um livro extraordinário, uma leitura muito edificante. E acredito que vai continuar sendo agora com esse livro. O segundo livro também é do Luciano Subirá, é a Graça Transformadora. Eu acho que agora que quando eu estou gravando esse vídeo, até então era o seu último lançamento. Acho que ele está no pré-lançamento de um novo livro falando sobre jejum, mas Graça Transformadora é um livro que eu tenho bastante interesse, tenho muita vontade de ler. Já comecei a ler ele também, mas eu vou dar uma paradinha nele para finalizar o Impacto da Santidade, para depois voltar no Graça Transformadora, do Luciano Subirá, que é da editora Vida. Parece ser um livro também muito bom, e aqui ele vai falar sobre a graça. Ele faz uma linha do tempo falando sobre a graça na Bíblia, tanto do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então ele vai fazendo isso numa ordem. O que é graça? O que não é graça?
um dos conceitos mais usados e, ao mesmo tempo, o menos compreendido. O significado da graça tem sofrido distorções e graça transformadora vem para encaixar as peças desse grande quebra-cabeça. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, o conteúdo desse livro. Não sei se vai ter resenha desse livro, Graça Transformadora, dependendo do que vocês falarem, se vocês tiverem vontade, se vocês acharem interessante. Assim que eu fizer a leitura dele, eu sempre vou marcando. E se vocês acharem interessante, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer sim uma resenha dele. Mas de início eu não tenho programado uma resenha do Graça Transformadora. E o terceiro livro foi um presente do meu amigo Igor, o Pentecostal Reformado, do Walter McAllister com o John McAllister, da Vida Nova. Ele já leu esse livro, ele falou que é bem interessante, e todo o conteúdo falando do pentecostalismo reformado. Em O Pentecostal Reformado, os autores definem os pilares da identidade pentecostal e mostram que a tradição reformada pode ser bastante útil para não incorrer nos excessos do pentecostalismo moderno, sem, contudo, desmerecer suas virtudes. Ele leu esse livro, ele gostou bastante, tanto que ele me deu de presente. Então, vou ler esse livro, vou poder discutir com ele depois sobre alguns pontos, o que a gente acha, o que a gente concorda, discorda. Eu só vou saber depois que ler. Então, muito obrigado, Igor. Sempre que quiser me dar um livro, pode comprar. Até porque hoje você me marcou num comentário da editora Família Cristã. Então, se quiser me dar aquele box que você me marcou lá, eu estou aceitando também. Então, é só uma dica, Igor. Valeu? O quarto e o quinto livro são da mesma editora. E aí eu estava dando uma volta no shopping e aí estava tendo ali aquela feira do livro. E por acaso eu sempre acho um livro que me interessa. Nessa feira, por exemplo, tinha pelo menos uns 10 que me interessavam bastante. Eu estava com muita vontade de comprar, mas eu tenho que me segurar também, até porque eu gosto de comprar e ler os livros. Claro que tem livro que a gente acaba comprando e a gente compra porque a gente fala que um dia quer ler, mas não necessariamente a gente vai ler aquele livro imediatamente, né? Mas, então, eu evito um pouco de sair comprando de qualquer jeito os livros. Então, eu tento focar mais nos livros que eu estou com vontade de ler ou me chamam a atenção por algum motivo. E foi o caso desse aqui, que é A Violonista de Auschwitz. Eu não sei nada sobre esse livro, para ser bem sincero. Se alguém souber alguma coisa desse livro, deixa aqui nos comentários. Mas eu fiquei muito interessado, eu tenho a sensação que eu já escutei alguém comentando sobre esse livro, falando sobre esse livro. E na hora que eu estava lá olhando, entre os livros que eu estava olhando, esse me chamou muita atenção. E é baseado numa história real, que isso me interessa bastante, da Alma Rosé, da Ellen Midwood. Então, da editora Príncipes, fiquei bastante interessado, fiquei com muita vontade de ler esse livro, baseado na história real da violonista austríaca, judia Alma Rosé, respeitada até mesmo pelos guardas e comandantes nazistas. Esse livro retrata a vida de uma das heroínas mais destemidas, inspiradoras e corajosas da história. Com sua bravura e perspicácia, salvou inúmeras vidas, trazendo esperança para aqueles que haviam esquecido seu significado. Eu não sei dizer o que foi, mas quando eu olhei esse livro, eu fiquei com muita vontade de ler. Então, acredito que eu vou ler ele bem rápido. Ele me chamou bastante atenção. Não tinha nada na minha cabeça de uma maneira específica, buscando esse livro, mas ele me chamou muita atenção e é uma história que me interessa bastante. Então eu vou ler A Violonista de Auschwitz. E se vocês quiserem uma resenha, acharem interessante, ou me falar se ele realmente é muito bom ou não, deixa aqui nos comentários
que vai me ajudar bastante. O próximo livro é um livro muito importante. Eu já tinha ouvido falar muito desse livro, já ouvi muitas pessoas falarem desse livro, sempre indicar esse livro, ou tá comentando sobre alguma história, alguma coisa, e falar e fazer referência a esse livro, que é o Livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro que sempre me chamou muita atenção. Eu acabei nunca buscando ele para comprar. Eu estava passando por essa feira, como eu falei, e o livro que me chamou a atenção foi esse. Então, de longe dava para ver a capa, uma capa azul, e ele estava bem destacado, porque ele estava entre outros livros assim colorido, então o azul chamou bastante atenção. E é um livro que eu sempre tive muita vontade de ler, mas aquela de eu tenho vontade, mas eu acabo não comprando. Então, quando eu vi, foi a oportunidade perfeita, o Livro dos Mártires. E aí, o Livro dos Mártires é uma crítica rigorosa ao catolicismo e influenciou por séculos a opinião popular acerca dessa vertente do cristianismo. Na Inglaterra, nessa obra, John Foxe expõe a perseguição religiosa, apresentando a história dos mais importantes mártires cristãos, iniciando com Jesus Cristo. Relata o sofrimento dos protestantes até o término do reinado de Maria I, conhecida como a Rainha Sanguinária, por conta das perseguições marianas. Então, aqui vai falar de alguns nomes bem importantes. São histórias bem importantes, baseadas em fatos reais. Então, é um livro que eu sempre tive muita vontade. Acredito muito que eu devo fazer uma resenha desse livro assim que ler. E estou com muita expectativa em ler esse livro. Estou com muita vontade de ler esse livro. Então, da Príncipes também, da editora Príncipes. Por favor, deixem nos comentários se você já leu, se você gosta desse livro, qual foi a importância dele para você, para a sua vida, como ele mudou a sua visão. Então, é um livro que eu esperava muito. Chegou, comprei e vou ler ele com muita vontade, porque era um livro que eu já estava há muito tempo querendo, né? O Livro dos Mártires, de John Foxe. E nesse mesmo local onde estava rolando essa feira, onde eu comprei esses dois últimos livros que eu mostrei, foi o mesmo lugar que vão vir agora os 3 próximos livros, tá? Só que os 3 próximos livros eu não comprei, eu ganhei esses 3 livros, então eu vou falar sobre eles. São livros que eu já vi muita gente falando, então muita curiosidade para ler eles. São 3 clássicos, então são 3 obras muito importantes e muito necessárias para a gente poder ler, até para poder ter um conhecimento geral. E eu só posso agradecer a Thalita, que me deu esses 3 livros. Muito obrigado, meu amor. Você pode me dar mais livros, tá? Eu não ligo, você sabe disso. E esses 2 próximos livros vão ser do mesmo autor. E o primeiro é do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Se você não conhece, você precisa conhecer. Então, A Revolução dos Bichos é um livro muito falado. Ele usa de uma maneira muito simples para poder falar sobre um assunto sério. Ela foi publicada em 1945. E a Revolução dos Bichos é uma alegoria simples, mas nunca simplista, sobre o poder autoritário e as boas intenções que sempre o justificam, e uma crítica sobre o trabalho que, mesmo remunerado, pode escravizar e alienar. É da Amo Ler, tem várias capas e várias versões, e, para ser bem sincero, eu gosto de quase todas eu gosto, mas essa aqui eu achei bem legal. Eu acho a arte dela bem legal. Não é capa dura, é uma capa normal, mas eu achei bem interessante a arte da Amo Ler. E o próximo livro também é dele, George Orwell, que é 1984. É o último livro que ele publicou, em 1949.
foi um ano antes da morte de George Orwell. Então, é um clássico. Vejo muita gente que eu acompanho, que é leitor voraz e lê muito e sabe muito sobre leitura. E todos eles sempre falam muito da Revolução dos Bichos e de 1984. Também é uma bela capa, uma capa bem bonita, da Amo Ler. Cara, o 1984 acho que é um dos livros que tem várias versões de várias editoras e quase todas as capas são bem interessantes. Essa é bem interessante porque eu acho que ela fala muito bem, assim, ela caracteriza bastante, né, o conteúdo do livro, esses olhos aqui que estão em cima. Então, a maioria das capas de 1984 são bem bonitas e a da Amo Ler também é bem legal, Então, são dois livros que eu vou ler, com certeza eu vou ler, e acredito muito, muito mesmo, que vai ter resenha desses dois livros aqui no nosso canal. Felizmente, tomei vergonha na cara e vou ler esses dois clássicos que eu não tinha lido ainda, A Revolução dos Bichos, em 1984. Tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo aqui, se não leu, já pelo menos ouviu falar desses dois livros. Então, deixa aí se tem algum outro livro que você gosta do George Orwell também. Eu sei que tem outros livros dele, outros títulos bem interessantes. Então, coloca aqui nos comentários também o que te chama a atenção e o que te faz gostar tanto desse autor. E o último livro de hoje é um livro que eu já estou lendo, passei da metade dele, que é Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Também ganhei de presente, da Thalita. Obrigado. Pode dar outro, não tem problema. É um clássico também. Ele parece ser muito simples, mas é um livro com conteúdo muito denso, muito forte, e eu acho muito necessário. O que me chamou a atenção desse livro, e a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, foi com o Jonas Madureira. Ele usa esse livro como base para um dos livros dele. Acredito que seja O Custo do Discipulado. Então, Jonas Madureira, que é um pastor que me influencia muito, eu tenho como referência. Eu gosto muito das suas pregações, dos seus livros. Quero muito fazer resenha dos livros também do Jonas Madureira, tanto O Custo do Discipulado como A Inteligência Humilhada. O Jonas Madureira é um pastor que eu aprendo muito, eu gosto muito, eu tenho como referência. Espero um dia conhecer o Jonas e poder bater um papo com ele. Não sei se terei condições disso, mas a primeira vez que eu escutei falar desse livro foi por causa dele. Eu vi ele comentando sobre ele, e no livro dele também tem referências, e aí diz assim: de que adianta aprender a dialogar sabiamente sobre santidade, se não buscar uma vida de virtude que o torna agradável a Deus? De forma simples e direta, em Imitação de Cristo, você encontrará uma série de reflexões práticas para viver uma vida cristã autêntica, pois, como o próprio autor nos ensina, entender o Evangelho não se trata de saber estudá-lo, mas de inclinar o coração para o reino dos céus e ter Cristo como padrão de fé, conduta, moral e ética em todos os aspectos da vida. Então, é um livro muito importante, um livro que eu acredito ser bem necessário, da editora Grupo Novo Século. A diagramação dele é bem legal, a cor, a página amarela é bem bacana. E essa edição aqui é bilíngue, português e latim. Então eu vou ler só em português mesmo, porque latim não vai rolar para mim. Mas eu acho bem interessante ter nas duas versões. E esse foi o vídeo de hoje, falando sobre os novos livros que chegaram. E espero que vocês gostem, espero que incentive vocês a lerem também, conhecerem esses livros.
Vou deixar o link de cada livro desse aqui na descrição, tá? E aí vai ficar muito mais fácil para você achar. E se você quiser comprar, é só você clicar no link aqui embaixo, que você vai ser enviado direto para a página e comprar esses livros. Quem sabe a gente pode ler junto e aí a gente pode conversar depois sobre cada um deles, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, não custa nada, é muito fácil, muito rápido. Tenho certeza que enquanto eu estou falando, você vai fazer isso e não vai nem atrapalhar, você não vai nem sair do vídeo para poder fazer isso. Curta também o vídeo, comente, compartilhe esse vídeo com alguém para que possa conhecer esses títulos também, caso não conheça. E quero agradecer também por ter ficado aqui até o final. Eu vou deixar aqui em cima da tela agora um vídeo falando sobre o primeiro Book Haul de 2022, para você ver esse vídeo também, conhecer esse vídeo. E aqui embaixo, debaixo desse, do Book Haul, eu vou deixar uma playlist falando sobre os panoramas, porque eu também estou fazendo os panoramas do Antigo Testamento, os vídeos sobre os livros do Antigo Testamento. Então eu vou deixar a playlist aqui para você poder também assistir os panoramas e acompanhar a gente nos panoramas do Antigo Testamento. Tá bom? Agradeço cada um de vocês. Até a próxima. Vamos ler!